Mas agora vamos falar sobre o desemprego, viu? O desemprego no Brasil caiu no trimestre encerrado em abril, ficou em 10,5%. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, são 11 milhões e 300 mil pessoas desocupadas no país. Apesar de ter mais gente trabalhando, a renda média do brasileiro caiu 8% na comparação com o mesmo período do ano passado e fechou em R$ 2.569 por mês. Sobre esse assunto, eu vou conversar com o Luiz Carlos Zongarato, que é mestre em economia e está aqui junto comigo, ao vivo. Luiz, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esses valores aí, né, de taxa de desemprego, renda média do trabalhador. Vamos lá tentar tirar as dúvidas do pessoal. E a primeira dúvida que eu tenho, que eu queria entender melhor agora conversando com você, é a seguinte: se o número de desempregados caiu e a renda média do brasileiro caiu também, a gente pode dizer que a qualidade dos empregos gerados está menor? Sim, o que acontece, né? Como a gente já está em muitos anos de crise, né? Uma crise persistente, tem dois fatores interessantes para a gente observar. Primeiro, se a taxa de desemprego ela está diminuindo, né? Então a gente precisa ver se é um ponto específico no último trimestre, se isso vai continuar acontecendo, mas a gente pode observar também a renda média. Se a gente vê que o desemprego está diminuindo, mas a renda média também está caindo, significa que as pessoas estão aceitando qualquer emprego, ou a qualidade do emprego que está sendo gerado não é um emprego de uma renda alta, né? Um emprego ali principalmente de salário mínimo. E o desemprego está no menor patamar desde 2015. Quais são os setores que mais vêm contratando? É o setor de serviços ainda? O setor de serviços ele é um setor importante, principalmente dentro da retomada, né? Da retomada econômica, pós-pandemia ou pós o período mais grave de pandemia, né? Pós-restrições. Então, acaba que sempre a gente tem uma taxa de desemprego menor com trabalho, por exemplo, que não está vinculado à indústria. A indústria, por exemplo, hoje a gente tem o quê? Salários maiores, né? Um trabalhador de mais alta produtividade. Então, acaba que os trabalhos de mais baixa produtividade, mais baixa remuneração, estão sendo privilegiados nesse momento. Estou vendo aqui que o PIB brasileiro, que é o Produto Interno Bruto, cresceu 1% no trimestre. Isso era o esperado? Ficou abaixo do esperado ou foi melhor do que as expectativas? Bom, quando a gente tem um país como o Brasil, né, com um crescimento de 1%, né, um crescimento muito baixo, vou colocar assim, ele fica abaixo da necessidade. A gente tem um PIB, ele está com uma defasagem de cerca aí de 10 anos ou até mais. Então, até a gente chegar ao estágio que a gente deveria estar, né, digamos assim, em crescimento econômico para 2022, a gente precisa estar crescendo a taxas muito maiores, principalmente porque é em referente a um período do ano passado, ao mesmo período do ano passado, um período anterior, que tinham muito mais restrições, muito mais problemas causados pela pandemia. Então, o crescimento que a gente diz assim, olha, o crescimento é melhor do que não crescer, melhor do que zero, ou um crescimento negativo, né? É uma diminuição do tamanho da economia, mas ele não é suficiente, principalmente porque a gente vive num momento aí de baixa renda, né? Diminuição de renda e uma inflação elevada. É como se a gente estivesse caminhando, mas caminhando devagar demais, né, Luiz? As expectativas são de que os números melhorem, dá para fazer essa previsão? A gente falou hoje aqui no nosso programa, inclusive, que algumas capitais, algumas cidades e regiões do nosso país estão registrando alta no número de contaminações pela Covid-19. Inclusive, São Paulo voltou a recomendar o uso de máscaras em locais fechados. Diante desse cenário, dá para fazer alguma previsão de que esses números vão melhorar? A gente pode olhar como um ano de eleição, né? Vamos tirar primeiramente o contexto pandemia para a gente olhar. Então, historicamente, os anos de eleição não são anos bons de crescimento econômico, por N razões, né? Principalmente a partir de julho. Então, a gente espera que até o final do ano a gente continue mais ou menos estagnado. O crescimento ele vai acontecer independentemente do resultado de eleições para o próximo ano. Então,
Geralmente, os primeiros anos ali de um novo governo tem mais expectativas, mais investimento. Então, todo mundo fica muito receoso de investir, né, num novo negócio nesse período. Então, a gente espera ali uma estagnação nesse momento, uma pequena melhora, uma pequena piora, mas é mais ou menos isso. Quando a gente adiciona o fator pandemia, o fator contaminações, a gente acaba que tem os afastamentos, né? Então, dentro das empresas, né? As pessoas que são trabalhadores informais, elas fiquem sem trabalhar. Então, a gente lê que a produtividade do trabalhador, a produtividade do trabalho, por conta desses afastamentos, ela fica menor. Então, não permite esse crescimento econômico nas taxas desejadas. Agora eu quero falar sobre outro assunto que acaba chamando muito a atenção. Tem empresário querendo contratar e não está conseguindo. Falta qualificação? Essa falta de qualificação ainda é um problema? Esse é um grande problema hoje no Brasil, né? Hoje, já há algum tempo, as pessoas, por aquela crise, né, vamos colocar assim, 7, 8 anos de crise, 9 anos de crise, as pessoas deixaram de investir em educação, investir em qualificação. E hoje, quando se tem oportunidade, você precisa ter a oportunidade, ela surge em áreas que as pessoas não estão capacitadas. Então, podem ter vários nichos, como existem vários nichos que estão precisando de mão de obra, por exemplo, a área de tecnologia, a área de comunicação, né, a área de marketing, publicidade, enfim, né, tudo aquilo que exige uma mão de obra com qualidade, a gente não está tendo isso aí. A gente está tendo o quê? Empregos de baixa qualidade, e aí tem pessoas sendo empregadas nisso aí. Ou às vezes até a pessoa poderia, né, querer um emprego melhor, mas ela não tem qualificação, não tem um estudo universitário, não tem um estudo técnico ou uma reciclagem que muitas vezes é necessária. E acaba que essa falta de qualificação também não permite o nosso crescimento econômico, porque você, por não ter mão de obra qualificada, a empresa deixa de crescer, ela cresce menos. Então, a gente fica naquele dilema, né? Será que eu vou me qualificar? Existe mercado de trabalho para essa especialidade? Será que eu tenho que estudar mais, me dedicar mais, ou tenho que resolver o meu problema de renda, né? Eu preciso ir ajudar na renda de casa. Então, sempre, principalmente os jovens, né, ficam nessa. Será que eu vou deixar de trabalhar para estudar, para me qualificar e conseguir um emprego melhor? Ou eu me lanço de qualquer forma ao mercado para eu ter um emprego de um salário mínimo? Então, a gente vive esse dilema e não permite esse crescimento econômico. De todo jeito, né, a gente tem que levar em conta que muita gente não tem a possibilidade de esperar, né, Luiz, de ficar em casa estudando, fazer um curso, para depois procurar um emprego, porque precisa se alimentar hoje. É uma emergência na vida daquela pessoa. Mas aquela pessoa que está nos assistindo agora, está um ano parada, 6 meses, às vezes até daquela descrença, né? A pessoa acaba ficando desiludida. Qual que é a recomendação que a gente pode fazer hoje para que essa pessoa volte, consiga uma vaga o mais breve possível? Bom, se essa pessoa está sendo entrevistada, se ela está indo atrás de emprego, ela tem que pegar esse retorno, esse feedback, dizer assim, olha, por que eu não consegui esse emprego? Como é que eu posso melhorar? É porque sempre pensar, poxa, se eu não passei nessa seleção, se eu estou atrás daquela vaga, eu preciso saber o que eu preciso estudar, o que eu preciso me aperfeiçoar. E hoje, o conhecimento ele é gratuito, tem muita coisa de graça na internet, tem muita coisa de baixo custo. De repente você mirar, olha, eu estou no emprego, não vou me acomodar. Eu continuo, eu sempre falo de uma questão interessante, que é a aprendizagem contínua. Quem está empregado hoje tem que continuar estudando, seja num horáriozinho de almoço, ali uns 20 minutinhos, seja indo para casa, no ônibus, né? Coloca o fone no celular e vai se reciclando. O importante é esse, a gente não necessariamente vincular a aprendizagem àquele ensino formal, mas tudo aquilo que pode me agregar para eu ser mais produtivo, agregar valor no meu trabalho, seja na minha empresa, seja onde eu trabalho, e aí sim poder crescer mais, né, e ter mais oportunidades, não ficar estagnado. Não é uma opção hoje que a gente tem de não estudar.
Quais áreas prometem abrir mais vagas nos próximos meses? Eu vejo muitas pessoas falando sobre a área de tecnologia. Essa tendência deve se estabelecer por mais tempo ou deve perder força? Dá para a gente fazer essa previsão? A área de tecnologia ela vai se aperfeiçoar muito, né? E as outras áreas que desdobram disso. Por exemplo, hoje a gente vê muita coisa voltada para os meios digitais, para a parte de comunicação, né? Principalmente o marketing voltado às pequenas empresas. A gente tem uma necessidade aí de novos serviços, seja ele para, principalmente quando a gente fala de grandes cidades, o serviço emprega muito porque cada vez mais as pessoas estão fora de casa, então, tem a ver com alimentação fora de casa, tem a ver também com a parte de tecnologia, ela vai empregar pessoas que estão com qualidade de mão de obra, né. Se você não tem, essa expertise, né, de programação e tudo mais, ou você busca ter ou você vai buscar outras áreas que venham o quê? Tornar o nosso dia a dia mais prático, mais confortável. Então a gente recomenda que sempre aquela visão empreendedora. Como é que eu posso tornar a minha vida e a vida da minha cidade aqui, dos meus vizinhos aqui, mais produtiva? Então esse tipo de mentalidade ali empreendedora que a gente tem que ter nesse momento. A tecnologia, sim, pode ser um caminho, mas o setor de serviço, de alimentação, de comodidades, de facilidade, praticidade do dia a dia, ele tende muito a crescer. E principalmente aí que a gente diz de economia criativa e economia colaborativa, né? Tudo aquilo que é compartilhado, né? No sistema de pague por uso, aluguel, tudo isso vai crescer muito nos próximos anos aí. Fica a dica então para quem está nos assistindo agora, procurando se recolocar no mercado, que essa pessoa também seja perseverante, né, Luiz? Não desista de buscar essa vaga, não saia do grupo dos desempregados e entre no grupo dos desalentados, que são aquelas pessoas que desistem de procurar emprego, todo mundo se qualificando, correndo atrás. Quem sabe não aparecem novas oportunidades por aí. Obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, bom dia a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.